Primeiramente, boa noite, muito obrigado por estar aqui, estar representando o grupo Elenco e Trafic. Como tema da cogestão, que seria crescendo, fortalecendo e prosperando a família bugrina. Eu acho que cabe aqui iniciar nós reconhecendo o momento que vive o Guarani. Quando há 4 anos atrás o Guarani estava num processo quase falimentar, debilitado, e nesses últimos anos, com todas as conquistas dentro e fora de campo, hoje o estado do Guarani ele precisa de uma reestruturação. E sabendo das necessidades do Guarani e todos os movimentos que iriam acontecer durante esse ano, foi-me pedido que se houvesse interesse de buscar parceiros, cogestores, investidores que pudessem auxiliar o Guarani neste momento e construindo um futuro. Então, como conselheiro e também conhecendo o mercado de futebol, porque atuo e trabalho no mercado de futebol, eu consegui convencer 2 parceiros, grandes parceiros e responsáveis pelo mercado brasileiro e internacional, que houvesse interesse de investir e passar por esse momento de reestruturação que o Guarani vive. Os parceiros seriam a Elenco e a Trafic, na figura da TFM, que é um braço da Trafic que representa jogadores e investe em clubes, onde hoje eles têm todo o trâmite e trânsito no mercado nacional e internacional, com jogadores, grupos de investidores em clubes. Para ter uma noção, nesse último ano eles fizeram as 2 maiores transferências de jogadores brasileiros, sendo ela o Vinícius Júnior do Flamengo para o Real Madrid por 45 milhões de euros e o Malcom do Bordeaux para o Barcelona por 42 milhões de euros. Juntas eles representam mais de 300 atletas no mercado brasileiro e internacional. Cabe a gente lembrar, e para distinguir o processo que a gente está desenvolvendo, o que é em linhas gerais, o que seria uma terceirização e o que seria uma cogestão. Como terceirização, ela é a completa ausência de autonomia da atividade do terceirizado. Ou seja, a partir do momento que você terceiriza um serviço seu ou um seu bem, você deixa de ter responsabilidade sobre ele. Você pode terceirizar muito bem, como o Tony disse ontem, você pode terceirizar o serviço de limpeza, o serviço de segurança, mas o bem maior que é o Guarani, ele não pode ser terceirizado, porque ele tem que ter a participação na gestão do dia a dia. Hoje, quando você... Pode ir passando para ele, quando você tem sobre a terceirização os riscos, ainda mais no momento que nós vivemos, como a gente tem um quadro social pequeno, que está dentro desse processo de reestruturação junto com o time, sabendo de todas as incertezas de clube social, de centro de treinamento, de arena, nós precisamos criar a melhor onda de positividade para a gente voltar a ser um grande clube, também no seu quadro associativo, também no seu sócio torcedor. E com uma terceirização, você corre esse risco diretamente relacionado aos resultados. Além disso, uma exploração predatória sobre uma terceirização que já ocorreu em outros clubes no Brasil. Hoje o Paulista de Jundiaí sofre e está em processo falimentar. O Mojimirim sofre e está num processo falimentar. No passado, clubes que fizeram participações de terceirização, como foi a Parmalat e Palmeiras, depois de anos de sucesso, não se deixou nenhum lastro, e a primeiro ano, quando a Parmalat saiu, deixou dívidas enormes e ele caiu para a 2ª divisão. E passou por outros anos de reestruturação. A mesma coisa aconteceu no Corinthians, a mesma coisa aconteceu no Vasco. Então é um processo muito mais delicado, que requer extremos cuidados de
clubes estruturados. Então, se esses clubes tinham quadros associativos grandes, com representação em todos os setores, imagina o que nós seríamos hoje, e somos menos de 600. Qual seria a nossa representatividade? Como que iríamos acompanhar esse processo ao longo dos anos? Já numa cogestão, a administração é compartilhada. No dia a dia, a integridade do clube, ela é representada por todos os seus órgãos, seja ele o conselho, seja o associado, seja os diretores, seja o conselho administrativo, departamento jurídico, futebol, enfim, ela funciona quase como uma consultoria, aonde busca, com a expertise e o conhecimento de mercado, auxiliar essa reestruturação do próprio quadro associativo. Existe o poder de veto real, não é dividido em 3 partes, são 2 partes, e o poder de veto fundamentado, ele participa do clube, ou seja, nada se faz se não existir a vontade do comitê gestor do clube, não só por assinaturas de contrato, mas de cunho legal e sobre suas responsabilidades. Sobre uma cogestão, o estatuto do clube é respeitado, não precisa ser modificado, não precisa ser alterado, porque ele tem que se adequar à realidade que o clube vive hoje. Qual é o objetivo da cogestão? A princípio, ter uma otimização e estruturação sustentável da saúde financeira. O que é isso em outras palavras? A partir do momento que você tem uma expertise, todo o dinheiro que é canalizado ao futebol, ele é gasto da melhor maneira, seja em salários, em contratos, em transferências, em empréstimos, com um valor real do clube. A profissionalização do departamento de futebol, atendendo o mercado competitivo, capacitação e treinamento. Essa estruturação dentro do futebol, baseado dentro de uma filosofia, seja ela no departamento amador ou no profissional, a cada cargo, a sua responsabilidade, a sua autonomia, qual seria a filosofia do clube para aquela meta que ele busca. O Guarani, durante muitos anos, ele buscou o acesso. Depois de um descenso para 2, ele buscou um acesso. Hoje, ele tem que buscar outras metas. A primeira meta seria uma estruturação do clube. Entender para capacitar as pessoas e, dentro disso, até mesmo o seu quadro associativo, ter uma outra participação no dia a dia. E a recolocação do Guarani na sua maior vitrine, porque a marca Guarani é muito forte, a história do Guarani é muito forte. Hoje, a maneira que o Guarani vem se comportando no mercado, cada vez mais ele vai valorizar. Eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de estar conversando com o comitê gestor, num momento de transição política, e eu falava que eles iam realmente começar a conhecer o Guarani a partir da Série B, porque até então na Série C não era o lugar do Guarani, como não é o lugar do Guarani na Série B, mas ele sequer tinha direito a voto na CBF de eleição, não honrava as tradições do Guarani de sempre estar mandando jogadores para a seleção, fazendo grandes transferências, disputando lugares e sendo reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Dito e feito, nesses 2 anos, o Guarani começou a ter uma representatividade junto à CBF, junto aos outros clubes, conseguiu melhorar o nível de contratações, o relacionamento com os clubes. Infelizmente, não é a realidade de estrutura, mas a marca Guarani é muito forte. No dia a dia, a estruturação das categorias de base, a retomada dos investimentos de infraestrutura, a participação de competições importantes. Quase ninguém está levando em conta que, se o Guarani terminar entre os 10 primeiros colocados da Série B, ele volta a ter um calendário nacional para as categorias de base. Esse ano o Guarani ele declinou um convite da Taça BH, por falta de investimento e estrutura do departamento de base.
Tudo isso reflete no profissional. Quando o Guarani hoje voltar a disputar um campeonato sub-17 nacional, uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro, a marca Guarani é valorizada, os jogadores têm interesse, os empresários têm interesse de investir, surgem novos patrocínios, é uma cadeia que é quase como a escaladinha de dominó, uma coisa traz a outra, e tem que ter esse pensamento de transformar o Guarani num clube formador, de revelar novos talentos. Hoje o Guarani perde muitos jogadores na base. Um dos melhores jogadores do Guarani saiu há 2 anos atrás daqui pela porta dos fundos, chama Gabriel Menino, está no Palmeiras, ele é da seleção brasileira, um dos jogadores mais valorizados, que o Guarani sequer tem um tchau. E esse contato, esse carinho, essa atenção, não precisa vir só de paixão, tem que ter profissionalismo, tem que ter conhecimento, tem que ter estruturação, tem que ter investimento. A paixão é como um torcedor depois da partida. No dia a dia tem responsabilidades sociais, tem responsabilidades esportivas, tem responsabilidades jurídicas que eles precisam ser preenchidas. Esse seria uma estrutura simples de um organograma de base, aonde é respeitado o CA, desde o diretor de futebol, todos esses cargos são do clube, que eles são indicados pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Deliberativo, pela participação social, ou seja, a verificação do trabalho do dia a dia que está sendo feito no futebol, única e exclusivamente no futebol. O Guarani volta a respirar futebol. Hoje, como uma crítica de bugrino, de conselheiro, de torcedor, nós deixamos de respeitar o Guarani a partir do momento que nós vamos para uma cativa e o primeiro ato que nós temos é xingar, brigar. Torcer é vibrar, trazer a família, ter orgulho de ser bugrino. Eu tenho orgulho de ser bugrino porque eu vi meu avô, meu tio-avô, meu pai. As pessoas podem gostar ou não gostar, mas eu sou bugrino como todos os que estão aqui são e merecem o mesmo respeito. As diferenças têm que ficar do lado de fora na hora certa, de uma maneira correta de se fazer. Mas tudo isso deixou de acontecer quando o associado deixou de participar do Guarani. Eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de ver um treino, de ter um contato com os jogadores. Eu me lembro quando eu era criança e o meu pai trazia eu aqui de sábado de manhã que eu nadava no lava-pé, mas eu ia brincar com o Flamarion, porque os jogadores terminavam o treino de sábado e ficavam todos na rodinha conversando ali. Esse contato associado do Guarani tem que voltar a ter, e ele só consegue ter com uma cogestão, com alguém que conhece o futebol dentro desse profissionalismo. Essa seria também uma estrutura de futebol profissional, e dentro disso todos os cargos. Junto com isso também tem um espelho das empresas de profissionais capacitados, seja executivos de futebol, coordenadores de futebol, filosofia na contratação de comissões técnicas, fisiologia, departamento médico e assim por diante. A abrangência da cogestão, ela tem que ser com foco exclusivo em futebol. A expertise da elenco da TFM em buscar um grande atleta, como este ano a gente conseguiu trazer um Bruno Nazário ou um Anselmo Ramon. Dentro disso se gera uma corrente onde outros atletas possam vir e honrar a camisa do Guarani. A gente precisa ter o equilíbrio que quando se ganha não está tudo certo e nem quando se perde está tudo errado. Mas o meio termo entre a vitória e a derrota, ou seja, entre jogo a jogo, existe a nossa comunidade que é a Guarani, que precisa ser respeitada. O futebol ou a cogestora, ele não pode ter interferência em nada que não diz respeito ao futebol.
ele não pode tramitar dentro da parte social, seja esporte e recreação, seja projeto Bugrinho, ou sócio programa campeão, ou acordo imobiliário, venda de produtos do Guarani, contratos de prestadores de serviços e parceiros que não possuem relação direta com o futebol, órgãos internos do clube como conselho deliberativo, fiscal, ética, disciplina, e o sócio merecem respeito e autonomia. Ninguém pode entrar aqui e se achar dono. O dono do Guarani é o bugrino. Um cogestor, ele tem que saber como ele entra para ele saber como ele sai, e ele tem que estar durante um período desta reestruturação. O Guarani é muito forte. Com toda sinceridade, hoje poucas pessoas podem falar de futebol no nosso quadro associativo, porque a gente deixou de viver futebol. Mas eu tenho certeza que num curto espaço de tempo vão vir outras forças internas que estão hoje aqui, que têm capacidade, e outros que estão afastados do Guarani, que têm que voltar para cá. Independente de ser posição ou situação ou qualquer coisa que queira chamar, aqui é o lugar do Guarani, e a cogestora tem esta noção, e o Guarani só vai ser forte por causa de nós. Nós representamos Campinas, uma das cidades mais importantes do Brasil, aonde tem um aeroporto que tem a melhor logística, aonde tem uma economia fortíssima. Então o Guarani está inserido em tudo isso. Quando nós vimos e entender que o futebol já é muito forte e o Guarani tem outras fontes e que precisa ser melhor estruturada, nós vamos voltar a crescer. Esse ano, somente pelo acesso da A2 para 1, o Guarani teve um aumento de cota do Campeonato Paulista do ano que vem, por ter sido campeão, a participação da Copa do Brasil. Ninguém sabe se o Guarani vai ficar na primeira fase ou se ele vai ser campeão. O Juventude já foi campeão, o Paulista de Jundiaí já foi campeão. Se ele for campeão, pode ser um sonho que pode se transformar em realidade, ele pode ter um aumento de cota de 50 milhões. Mas nós temos que estar participando, competindo, entendendo que as dificuldades são metas para a gente superar, e não são obstáculos para nós nos escondermos atrás de outros. A cogestora, ela é um parceiro para caminhar juntos e não para impor. Dentro da administração do futebol, o poder de veto, quando falo fundamentado, é porque ele existe e todas as decisões são feitas através do representante de futebol do clube e da parceira. Então tem uma definição técnica, tem o convencimento e cada um arca com as suas responsabilidades, dentro de todo o projeto que foi planejado no início de uma temporada. Tudo tem que ser justificado, tudo tem que ser passado para o conselho. Então as reuniões que hoje acontecem a cada final de campeonato, podem criar uma comissão do conselho para participar disso a cada mês, a cada 45 dias ou quando vier. Isso é uma decisão que o Guarani precisa começar a participar. O aproveitamento desse conhecimento no mercado vai abrir portas para trazer outro perfil de atleta e outra maneira de competir. A otimização de recursos vai garantir uma saúde financeira de melhor aplicar esses recursos no futebol. Em contrapartida, ele também, através das divisões de receita que falaremos mais para frente, ele vai poder resolver os problemas que estão pendentes, tudo com planejamento. A preservação de autonomia do Guarani, ela é única através do seu presidente. Então ele é o único que pode ser representado numa federação paulista, numa CBF, numa Conmebol. Infelizmente, os anos que o Guarani ficou na Série C e toda a instabilidade política e eventualmente toda a insegurança que o futuro trazia, fazia anos que o Guarani não ia na CBF. Eu tive o prazer e a oportunidade de levar o Palmeiron para conhecer o Marco Polo na época.
onde ele desenvolveu um belo papel de liderança, inclusive, junto aos times da Série B, e hoje o Guarani é respeitado. Então são detalhes que é muito fácil criticar quando existe o problema, mas é muito importante nós vivermos o Guarani e viver o futebol de uma parte profissional. Como seria o custeio do departamento de futebol? A cogestora é sabedora hoje da realidade financeira do Guarani. Então hoje o Guarani tem um acordo trabalhista, onde 20% de toda a sua receita já é penhorada diretamente para acabar com o acordo. Esse acordo não só será respeitado até o final, como ele seria reserva ao longo dos anos para ele poder fazer outros acordos na justiça civil e na justiça tributária eventualmente. Então essa é uma receita do clube. Então, guardando esses 20%, você sobra 80%. Desses 80%, 56% é direcionado ao futebol, que representa 70% da receita descontada dos 20% trabalhista. É um pouquinho complicado, mas eu peço atenção. E o Guarani teria mais 24% da receita bruta, ou seja, ele tem 20% da tributária, da trabalhista, que já é penhorada, mais 24% da bruta, que representa 30% da líquida descontado, para administrar da melhor forma todo o restante do clube. Além disso, os outros 350 mil reais, que é do acordo imobiliário, não entra nesta receita. Ele é 100% do clube. Então o Guarani começaria a ter 350 mil reais do acordo imobiliário, 20% de toda a receita bruta para penhoras, hoje trabalhista, amanhã tributária ou civil, mais 24% da receita líquida do futebol para gerir todos os clubes, todos os departamentos do clube e outros investimentos. Junto com isso, todos os programas do Guarani que tem hoje receita, e essa receita é em torno de 6 milhões, seriam revertidos integralmente para o clube. Ou seja, a cogestora não teria acesso a títulos patrimoniais, mensalidades de sócios, sócio-torcedor, arrecadações da loja, venda de materiais, vitalícias e todos os contratos terceirizados já existentes, seja bar, venda de produtos em jogos, tudo isso. Essa é uma receita que só dos 350 mil mensal, peço atenção de todos, por favor, porque é importante entender isso. Só dos 350 mil mensal, vezes 12, mais a parte de sócio campeão, mais a parte de mensalidades dos sócios patrimoniais, mais a parte do sócio torcedor, já dá uma receita bruta de em torno de 6 milhões. Então o Guarani vai ter 20%, vai ter 24% da receita do futebol, e todas essas outras receitas não entram na distribuição do futebol. E daí você me pergunta, como complementa o orçamento do futebol? A partir do momento de investimento dos parceiros. Ele não investe só o conhecimento, ele não investe só o que ele representa no mercado, ele também investe para ter retorno. Então o Guarani começa a ter a viabilidade, e aí tem que ver a capacidade dos dirigentes e de como se planeja, de ir resolvendo os seus problemas a cada dia. Então começa a ter, hoje se fala muito, e eu não tenho competência, porque eu não sou advogado, não tive acesso aos processos, mas se fala em torno de 130 milhões de dívidas tributárias. Claro, o Guarani deve ter isso ou talvez mais. Por quê? Porque o Guarani não tinha forças até hoje, não tinha estrutura, calendário ou organização para você dar tempo
e planejar esta dívida. Eu tenho certeza hoje que com escritórios você se contesta, porque eu também sou empresário, você contesta multa, juros, prescrições de dívidas, projetos de governo. Você dando indação de pagamento, como é hoje um instrumento de pagamento de dívidas tributárias fáceis de ser feito, você transforma essa dívida em 30 milhões de reais. Então de 130 pode virar 30. E de 30 você pode entrar num programa de refis para pagar em 20 anos. O Guarani tem capacidade de pagar R$1 milhão ano, porque ele vai ter essas fontes extras. E esse processo de cogestão é durante um tempo, não 15 anos. É enquanto o Guarani está em fortalecimento. Por que nós todos não fazermos uma campanha, se hoje nós somos 500 sócios, trazer outros 500 bugrinos para cá e a gente verificar onde é investido o nosso dinheiro, como é feito todas as nossas ações sociais, esportivas e de futebol. E ressaltando, nenhuma parte do acordo imobiliário entra em receita do futebol. Mesmo ontem, não tendo uma previsão de quando eventualmente irá acontecer um projeto imobiliário aqui no Brinco, pode ser que nos próximos anos seja desmembrado uma área e possa vir uma antecipação de VGV. Vindo essa antecipação de VGV do Guarani, é do Guarani, para investir como bem quiser a gestão. E tudo isso fica um lastro de filosofia, de conhecimento que hoje o Guarani precisa. Como é a remuneração dos parceiros? Sabedores que hoje não tem nenhuma estrutura profissional dentro do Guarani na parte de futebol, nem de filosofia, nem de capacitação de pessoas, e muito menos de atos. Existe muito boa fé de todo mundo, existe muita vontade, existe um espírito de equipe muito bom, que o Guarani tem conseguido resultados, mas ainda é muito pouco. Esse investimento que as empresas vão trazer para cá, também tem que ter uma contrapartida. Essa contrapartida é de todo o investimento que eles fizerem no futebol, durante esse tempo e como lastro futuro, dos direitos econômicos dos jogadores que eles investirem e trabalharem aqui de base e de profissional, 80% dos direitos econômicos dele ficam para a cogestora e 20% fica para o Guarani. Toda a parte de training compensation, mecanismo de solidariedade, é dividido da mesma proporção em relação a futuro. Todo negócio que for feito usando o Guarani, para o bem do Guarani, seja ele do empréstimo, seja uma cooperação com um jogador de um grande clube, ou um jogador que é formado aqui e é vendido, ele é distribuído e rateado pelos cogestores na mesma proporção, de 80 a 20. 70% do superávit, ou seja, quando houver lucro em venda de ingressos, a divisão do lucro é de 70 a 30. Quando o parceiro trouxer algum patrocínio ou comercializar alguma coisa do Guarani, seja uma venda de imagem, um novo uniforme, um patrocínio na camisa, publicidade estática, enfim, qualquer produto que ele trouxer, ele tem direito a 20% de comissionamento. O restante é dividido como fonte de 70 a 30, 70 para futebol e 30 para o Guarani. Em caso de acesso, existe uma premiação para os cogestores, que 25% da receita líquida do próximo ano, ele é dividido e rateado para os investidores. Qual que é o prazo que seria importante? O mínimo que existe seria um ciclo de 2 anos. Primeiro porque essa diretoria termina uma gestão, se não me engano, acho que em março de 2020. Não faz sentido todo esse investimento, toda essa estruturação para 1 ano, muito menos para 2.
Mas também não adianta a gente criar expectativas de quem não sabe como que vai ser, de quem vai assumir. É muito importante numa cogestão, como o trabalho é compartilhado, ele ter essa responsabilidade compartilhada. Então o ciclo de 2 anos no futebol é muito pequeno, mas ele também passa a ser suficiente pelo tamanho do Guarani. E a partir do momento que existir sucesso, seja ele dentro de campo e fora, pode ser estendido, pode ser revertido numa consultoria, ou pode ter a liberdade do Guarani já ter sido forte e ter criado outras realidades e não precisar. Para que nós vamos casar com 15 anos, se hoje nós temos conhecimento, participação de mercado e investimento por 2? Existem as cláusulas de renovação automática. Em caso de sucesso, é uma coisa que é onde os dois ganham. Dentro da estruturação e o lastro de conhecimento físico e financeiro, então, se continua e se prolonga. É um sucesso da Chapecoense. Durante esse tempo, a gente também tem que se preocupar como que é que pode haver uma rescisão. As duas partes têm tudo que se comprometeu e tudo que vai estar no contrato, nas bases que eu estou discutindo, tem que cumprir. Se alguém não está cumprido, é notificado, se discute, pode ter o acordo ou as penalidades que tiver inserida dentro do contrato. Quais são os benefícios de tudo isso, ressaltando? Uma administração conjunta do futebol profissional e amador, podendo ajudar a capacitação dos membros do clube nesse sentido. Esse conhecimento e desenvolvimento da marca e da filosofia do Guarani. Uma autonomia do Guarani em sua representação institucional. O Guarani continua sendo Guarani. Ele não é Guarani TFM, ele não é Guarani Elenco, ele não é Guarani nada, ele é Guarani, Guarani Futebol Clube. Essa é a marca que tem que ser respeitada. O conjunto dessa filosofia e posicionamento de mercado, a preservação desta imagem, a garantia de respeito ao estatuto e aos regulamentos internos e todos os órgãos que hoje compreende a estrutura Guarani, seja o Conselho Fiscal, administração, Conselho Gestor, CD, tudo. A cogestora, ela é uma parceira, ela não pode mandar. E aí fica uma pergunta de como que vocês querem o Guarani no futuro e o que é que a gente pode construir. Estou aberto a perguntas.